Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindo ao meu canal Física Fácil Play ou canal Bruno Farias da Silva, dependendo de onde você estiver assistindo. Hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre as 4 forças fundamentais da natureza. E esse vai ser o vídeo de introdução. E na sequência a gente vai falar no detalhe de cada uma dessas 4 forças, ok? Então vamos começar com a definição. O que são essas 4 forças fundamentais da natureza, né? Ou seja, as várias partículas que compõem o universo, elas interagem entre si de 4 maneiras diferentes. Cada uma dessas maneiras e uma forma particular de interação, ou para usar um termo mais antiquado, porém muito mais comum, como se fosse uma força. Então essas interações fundamentais, também conhecido como forças fundamentais, são as interações que não parecem ser redutíveis a interações mais básicas. Em outras palavras, essas 4 forças fundamentais, elas são as forças originais. Elas não derivam de nenhuma outra força, são as forças primordiais, primeiras do universo. E quais são essas forças? A primeira é a força gravitacional, a segunda a força eletromagnética, a terceira é a chamada força fraca e a quarta é a chamada força forte ou força nuclear forte, como queiram chamar, tá bom? Então vamos aqui primeiro observar essas duas primeiras forças, né? A gravitacional e a eletromagnética. Elas têm um alcance infinito. Então, tanto faz, o alcance delas é muito longe, é no infinito, tá? Elas são sentidas no dia a dia. Então, por exemplo, a força gravitacional, como é que a gente sente ela? É o nosso peso, né? Quando a gente também joga uma bola para cima e ela volta. Isso é a consequência da força gravitacional. A força eletromagnética, como é que a gente sente ela no dia a dia? Coloca o dedo numa tomada, você vai tomar um choque, certo? Agora essas outras duas forças aí, a força fraca e a força forte, elas ocorrem no nível dos átomos. Ou seja, elas têm um alcance muito curto, muito pequeno. Tá? E a gente vai ver isso mais no detalhe quando a gente for falar delas especificamente. Aí, esse alcance curtíssimo, né, ele é limitado ao tamanho do núcleo do átomo. Elas governam as interações nucleares, como eu disse, né, elas só ocorrem dentro do interior dos átomos. Atualmente, existe uma tendência a se juntar a força eletromagnética com a força fraca, formando o que os físicos chamam de força eletrofraca. Mas, enquanto isso não acontece, oficialmente, né? Existe uma grande tendência para isso, mas enquanto isso não acontece oficialmente, vamos tratá-las separadamente, como força eletromagnética e força fraca. Existe também hoje uma corrente que está estudando a possibilidade de existir uma quinta força. E a busca por essa quinta força, ela tem aumentado nas últimas décadas devido às suas descobertas, devido às duas descobertas em cosmologia que não são explicadas pelas teorias atuais. Então, primeira é a matéria escura do universo, né? Ainda é um grande mistério. Alguns físicos acreditam que ela pode estar relacionada a uma força fundamental desconhecida. A gente não vai detalhar a matéria escura nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo mais lá para frente ainda, falando o que a gente supõe ser a matéria escura. E também pela energia escura no universo. Como está escrito aí, a expansão do universo está se acelerando, e o que foi atribuído a uma forma de energia chamada de energia escura. Alguns físicos especulam que uma forma de energia escura chamada quinta essência poderia ser uma quinta força. Então, existem hoje alguns argumentos, alguns físicos, eles querem criar uma quinta força que justifique, que explique a existência tanto da matéria escura quanto da energia escura. Enquanto isso não se torna oficial, vamos focar apenas nas 4 forças fundamentais: a gravitacional, a eletromagnética, a força fraca e a força forte. E agora a gente vai fazer um breve resumo sobre cada um dessas forças e alguns indicadores dela. Então, por exemplo, a força gravitacional, o elemento mediador é o graviton. Ele ainda não foi provado que existe o graviton, mas especula-se que esse elemento
ele é o responsável pela existência da força gravitacional. A força eletromagnética, o mediador é o fóton. O fóton, nós já provamos que ele existe, nós já sabemos que ele existe. O mediador da força fraca são os bósons W e Z, e o mediador da força forte é o gluon. A magnitude da força gravitacional, se a gente botar ela como sendo 10 elevado a 1, ou seja, 10, a força eletromagnética é 10 elevado a 39, ou seja, é 10 elevado a 39 vezes mais forte do que a força gravitacional. A força fraca seria algo em torno de 10 elevado a 29 vezes mais forte que a força gravitacional, e a força forte, de longe, a mais poderosa do universo, a mais forte do universo, daí o seu nome, seria 10 vezes elevada a 41 vezes mais forte do que a própria força gravitacional. E, porém, o comportamento da força gravitacional, como eu já disse, o raio de atuação dela ela vai até o infinito. E ela decresce num fator inversamente proporcional à distância ao quadrado. A força eletromagnética também, ela tem um alcance infinito e ela também decresce no fator inversamente proporcional à distância ao quadrado. Já a força fraca, como eu já disse, ela atua no limite ali do tamanho de um núcleo atômico, né? Então o alcance dela é 10 elevado a menos 18 metros, ou seja, ela é muito pequeno o alcance dela, né? E esse alcance, ele varia inversamente proporcional à distância elevada à quinta potência, entre a distância elevada à quinta potência e a distância elevada à sétima potência. A força forte, ela atua numa distância do tamanho do núcleo, 1,4 vezes 10 elevado a menos 15 metros, né? Também muito pequeno, num alcance inversamente proporcional à distância dela elevado à sétima potência. Em resumo, assim, toda partícula existente no universo, ela é fonte de uma ou mais dessas forças, né? O volume do espaço em que essa força pode atuar é o campo de força. Assim, por exemplo, qualquer objeto capaz de produzir um campo gravitacional deverá se mover, se colocado no campo gravitacional da Terra, por exemplo, em direção ao centro da Terra, isto é, ele vai cair, né? Então toda força ela tem um campo de atuação, né, que é o campo de força dessa força, ok? E aí, para a gente finalizar esse vídeo de introdução, eu vou fazer aqui um brevíssimo resumo sobre as 4 forças fundamentais da natureza, para, na sequência, a gente entrar no detalhe de cada uma dessas 4 forças. Então, na tela aí, a força gravitacional. A força gravitacional ela é resultado da interação entre partículas com massa. É a mais fraca de todas, como a gente já viu. É uma força que só tem no sentido de atrair, ou seja, ela só faz atrair, e ela tem um alcance infinito. A força eletromagnética. Como eu já expliquei, existe uma tendência hoje de unificar a força eletromagnética com a força fraca, o que seria a força eletrofraca. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto e entender que hoje a força eletromagnética ela já é uma unificação de 2 forças, a força elétrica e a força magnética. A força elétrica ela atua em partículas com carga elétrica e a força magnética ela atua a partir de cargas elétricas em movimento, criando um campo magnético. Diferentemente da força gravitacional, que é apenas atrativa, a força eletromagnética ela pode ser atrativa ou repulsiva e ela também tem um alcance infinito. Já a força forte ela é responsável pela estabilidade do núcleo atômico. É a mais forte de todas as forças e tem um alcance muitíssimo curto e não atua fora do raio do núcleo do átomo, né? Fora do raio de atuação do tamanho do núcleo do átomo. A força fraca ela é responsável pelo decaimento negativo do nêutron, existe entre neutrinos e entre quarks, e é responsável pelo decaimento radioativo de alguns átomos, como o urânio. Então, resumidamente é isso. Agora, nos próximos vídeos, a gente vai explicar no detalhe cada uma dessas 4 forças fundamentais da natureza. Se gostou do vídeo,
deixa o seu like, seu joinha, compartilha, isso vai ajudar muito o vídeo a crescer e o canal a crescer, pois esse canal é um canal de cultura e de ciência e de espiritualismo. Compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações do sininho para vocês terem acesso a mais vídeos e mais cada vez mais. Tá legal? Obrigado, gente. Até os próximos vídeos, onde eu vou detalhar as 4 forças fundamentais da natureza.